No Direto ao Ponto, nas quintas-feiras, recebemos o diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje vai falar sobre o tema Ficar em cima do muro pode ser uma péssima escolha. Posicione-se. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. Mais um daqueles, Mais né? um daqueles, Daqueles temas... Tu sabe que eu tive em Santa Maria na terça-feira e aí teve um empresário de lá, um executivo de lá, que comentou que em algum momento ele escutou essa história da minha boca, e é uma história que está no livro chamado O Executivo e o Canoeiro, e que fez a diferença na vida dele, então resolvi compartilhar com vocês também. Então, bom dia, Rita, bom dia, Elise, prazer estar de novo conosco aqui, né, Elise? Que joia, Bruno, conosco aqui na técnica, mas acima de tudo, você, ouvinte. Tem uma passagem de um livro chamado O Executivo e o Canoeiro, de uma autora chamada Regina Araújo, que é a nossa colega da Fundação Napoleão Hill, que diz que em algum momento tinha um cidadão em cima do muro que dividia o céu e o inferno. E ele permanecia na dúvida para saber para qual lado ele ia, né? E aquela história toda de permanecer um tempo em cima do muro, naquela dúvida. E ele percebia que do lado do céu, Deus e a sua miríade de anjos imploravam, tentavam convencer ele para que ele descesse do lado do céu, então, para que ele viesse para o lado do bem. Enquanto isso, no lado esquerdo, no outro lado do muro, Lúcifer, que é o diabinho e seus aliados, permaneciam em absoluto silêncio. Aquele silêncio do lado do inferno começou a incomodar aquele cidadão, até que num determinado momento ele perguntou: ei, Lúcifer, tu não vai argumentar nada para tentar fazer com que eu desça para o teu lado? Lúcifer respondeu para aquele cidadão, perguntando: mas onde é que você está? Ele disse: eu estou aqui em cima do muro, estou na dúvida aqui. Ele disse: pois é, quem está em cima do muro está do meu lado, né? Já está do meu lado. Ou seja, quem está na dúvida está dividido. E quem está dividido não prospera, não progride, não decide, não age. Porque ele fica sempre com aquele receio de que, mas será que, mas e se? Ou seja, as pessoas precisam tomar decisões. E de que forma essa história pode impactar na vida do empresário, na vida empresarial, por exemplo? Às vezes tem alguma pessoa que precisa ser demitida na equipe. Ou às vezes tem um investimento que precisa ser feito. Ou tem uma pessoa que precisa ser contratada, tem uma pessoa que precisa ser promovida. E se a pessoa fica na dúvida, se o empresário, se o executivo fica na dúvida, ele acaba não agindo conforme toda a necessidade, e ele acaba perdendo tempo. É mais ou menos como aquela pessoa que se para diante de uma encruzilhada: eu vou para lá ou eu vou para cá? E a pessoa que está parada diante de uma encruzilhada, esperando para decidir, ela não decidiu, ela continua parada. E isso pode fazer com que a concorrência no cenário adverso lá fora, a concorrência esteja se movimentando. O mesmo acontece na nossa vida pessoal. Quantas vezes nós permanecemos muito tempo num lugar que nós não temos a certeza se nós queremos estar, e aí nós vamos passando o tempo, a vida vai passando, tempo é vida, né? E daqui a um pouco passam-se 2 anos, 4 anos, 10 anos, e a pessoa permaneceu estagnada em cima do muro e não tomou a decisão importante na vida dela. Ou seja, a reflexão de hoje é decida. Se for para tomar algum tipo de posição, se posicione, porque você vai colher as consequências dessa decisão, né? É fundamental que a gente compreenda isso ao longo da nossa vida, né? E muitas pessoas acabam se acomodando, né? Porque, de acomodam. certa forma, acaba ficando confortável, né? Em cima do muro. Exatamente. E esse não arrisca, não sofre. Né? Vive uma vida morna, vive numa penumbra cinzenta, daquelas pessoas que nunca vão ter fracasso, mas também nunca vão ter sucessos na vida, né? Elas têm uma vida morna, né? E em algum momento nós precisamos dar uma fervidinha, né? Em algum momento nós precisamos nos posicionar, porque depois desse posicionamento, eu entendo que às vezes está confortável do jeito que está. Eu entendo a zona de conforto, inclusive esse é um dilema que muitas vezes aparece nos nossos grupos. A zona de conforto é boa ou é ruim? A zona de conforto é boa. O que é ruim é tu permanecer na zona de conforto quando se faz necessário mudar. A zona de conforto sempre traz segurança, é uma zona de domínio. Agora, quando surge uma necessidade de fazer alguma coisa diferente e nós permanecemos na zona de conforto, isso é ruim. Então, a decisão, o posicionamento é fundamental que ele venha. E tem uma coisa importante, toda decisão ela é pautada em cima de critérios.
quanto mais claros forem os critérios que nos fazem decidir o que para nós verdadeiramente importa, mais fácil é tomar a decisão. O problema é que muitas vezes nós não sabemos quais são os critérios, né? Nós permanecemos em cima do muro por não sabermos compreender os dilemas da vida. O que para mim é importante, e em algum momento nós temos que fazer escolhas, né? Cada escolha produz uma renúncia, então é fundamental que a gente tenha clareza dos critérios em primeiro lugar, para depois tomar as decisões, descer do muro, e para depois agir em cima da decisão tomada, né? É esse o fluxo, critérios, decisão e ação. Tem pessoas que agem sem ter certeza da decisão e que decidem sem ter certeza do critério que os fazem decidir. Então, é importante que tenhamos essa reflexão para que a gente possa, ao longo de 2023, tomar boas decisões aí, né? E aí, mais um detalhe que, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, né? Muitas vezes a nossa decisão ou indecisão reflete diretamente na vida de outras pessoas também. Exato. Claro que, principalmente, né, cada um precisa saber da sua própria vida, mas tem reflexos na vida dos outros. Um empresário, dependendo da decisão que ele tomar ou não, Exato. vai refletir numa empresa toda, na vida de várias pessoas que estão ali em volta. Na vida pessoal também, filhos, família em geral, né? Então, assim, essa decisão, ela, com certeza, ela vai também impactar outras vidas. Exatamente. Ou a indecisão. É por isso que se fala que o empresário, ele precisa pensar muito. O empresário, ele talvez não sue de suar, ele não transpira tanto, mas ele pensa muito. A atividade neural dele é muito forte. Por quê? Porque as decisões que ele toma ecoam, repercutem em toda a organização. E, às vezes, quem está na parte operacional, ele transpira mais, ele sua mais, mas ele não pensa muito. E as decisões que ele toma talvez não impactam tanto na organização. É por isso que é recomendável que o empresário se aconselhe, é recomendável que o empresário submeta decisões importantes da sua trajetória, da sua vida, que vão impactar na empresa, para uma assembleia de vozes, para um conselho, para uma autoridade superior, para que essa decisão colegiada seja muito mais assertiva, para que a pessoa tenha certeza de que ela desceu do muro do lado certo e que depois ela possa agir na direção que já foi definida, né? Na vida, é melhor ter a direção certa do que permanecer parado, tendo certeza da direção, do que fazendo movimentos, andando, correndo na direção errada, né? Então, decisões. É importante saber tomar decisões ao longo da vida. E não decidir é uma decisão. É importante que saibamos disso e também. E tem né? consequências da Também mesma forma. Da mesma forma da mesma forma gera consequências. As não decisões são decisões, né? A gente falava que o tempo estava passando muito rápido, né? Já estamos em programa. março, e aí? Cadê E aí? as decisões, né? Os propósitos para 2023? Se eu pudesse dar uma dica, quais são as decisões importantes que precisam ser tomadas esse ano na tua vida, na nossa vida? E depois das decisões, quais são as ações que nós tomaremos dentro desse... Lista lá, para ver quais são as principais decisões que tu te propõe a tomar com ousadia ao longo desse ano. Faça uma listinha, né? Bacana. Sabe que quando eu estou diante de uma situação assim um pouco mais, né... que exige uma reflexão maior, assim, uma situação mais difícil, digamos, eu sempre penso assim, bom, eu tenho que tomar uma decisão. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai me dizer, mas eu preciso agir. Não posso ficar parada, né? Tenho meu embasamento e vou agir. Então, eu sempre me baseio nisso. E é legal, nessas horas, ter a sabedoria de compreender que a nossa mente sozinha tem limitações e que algumas outras mentes podem nos ajudar. Eu também tenho a minha assembleia de voz. Eu tenho amigos que me ajudam a tomar decisões empresariais. Eu tenho amigos que me ajudam a tomar decisões de investimento. Eu tenho amigos que me ajudam a tomar decisões da família. E nem sempre são os mesmos amigos para todas as decisões, né? Então, a gente pode submeter algumas decisões importantes para um grupo de amigos ou mentores, outras decisões para outro grupo. Tem que ter sabedoria. E saber para quem perguntar é saber a metade. Né? Consultar quem sabe é saber a metade. Para quem eu estou perguntando? Essa pessoa tem condições de me ajudar, de contribuir com a minha decisão? Então é importante pensarmos também sobre isso. Né? Eu acho até fica como sugestão também de tema para algum momento, que a gente também precisa, muitas vezes,
não é bem humildade a palavra, mas talvez coragem de pedir ajuda. Ajuda, eu digo nesse sentido de aconselhamento, de ouvir o que o outro tem a dizer sobre aquela situação, alguém que te conhece, né? Mas observa de fora, mas te conhece. Então, às vezes a gente acha que, eu não vou incomodar, eu não vou ficar pedindo ajuda, eu mesmo vou fazer. E olha como é importante, né, também dar abrir esse espaço para que as pessoas, né, nos ajudem. Então também, e é difícil também tomar essa decisão de pedir ajuda. Rita, pedir ajuda é um ato de sabedoria, é um ato de Sabedoria, grandeza. essa é a palavra. Porque tu demonstra que tu não tem todas as respostas. É também um ato de humildade, mas acima de tudo é um ato de sabedoria, né? Inclusive Sócrates, que eu cito frequentemente aqui, por que ele se tornou o grande filósofo? Porque ele, em algum momento, reconheceu o tamanho da sua ignorância. Ele dizia que eu só sei que nada sei. Por isso ele se tornou o principal filósofo da história, que dividiu a história da filosofia entre os pré-socráticos e os pós-socráticos, né? Então, saber é um ato de sabedoria, perguntar, questionar, pedir ajuda, levantar a mão, né? Nós não temos todas as respostas, isso é importante que saibamos, né? Mais uma grande reflexão, então. Muito obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, está sempre conosco aqui nas quintas-feiras. E também os conteúdos, né, no nosso site, no independente.com.br e nas tuas redes. Isso aí, então lá na @Gustavo Bozetti, Bozetti, no Instagram.